Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença, informamos que essa sessão será gravada para postagem no YouTube. E antes da prece inicial, gostaria de ler um trecho do livro Agenda Cristã. Item 26. Se você deseja, se você deseja ser cristão, efetivamente, perdendo vencerá na batalha humana. Cedendo, obterá os recursos de que precisa. Trabalhando, conseguirá a felicidade própria. Perdoando, edificará em torno de si mesmo. Libertando, conquistará os outros. Suportando, resistirá na tempestade. Renunciando, ganhará tesouros imortais. Abençoando, salvará muitos. Sofrendo, terá mais luz. Sacrificando-se, encontrará paz. Suando, purificar-se-á. Amando, iluminará sempre. O bom, você pode fazer a nossa prece inicial, por favor? Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, que vos dignais de instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abra os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato. Assim seja. Que assim seja. Rosângela, Roseli, o que iremos ler hoje? Rosinha? Oi, Soninha. Você não quer escolher? Eu tô com o livro dos Espíritos hoje. Tá. Escolha das provas. Questão 258. Questão 258, só um minuto.
Vamos lá. Escolha das provas. 258. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Resposta. Ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Letra A. Não é Deus então que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei ou não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Aberto se lhe acham assim o caminho do bem, como o do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou, e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpra-se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é obra da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi objeto, só um minuto, de a ele vos expodes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. 259. Do fato de pertencer a Deus, pertencer ao Espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Todas não, pois ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolheste apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão. Mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, de buracos, sabe que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás. E bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Acredito que sejam os árabes, que tem aquela palavra chamada maktub, estava escrito. E nós vemos que, pelo livro dos Espíritos, a doutrina espírita nos ensina que nós, conforme o nosso adiantamento, nós escolhemos a natureza das provas que vamos passar, Mas, como falou a analogia da estrada, se você está andando numa estrada cheia de buracos, e você vai correr nessa estrada, a chance de você cair é muito grande. Agora, se você for com cuidado, Então aí nós podemos colocar, por exemplo, a riqueza, o poder,
provas muito fáceis de se cair, né? É como você estivesse andando nessa estrada esburacada muito rapidamente, né? Então, o cuidado tem que ser maior. Por exemplo, na miséria, é muito mais difícil que a pessoa se comprometa tanto quanto na riqueza, no poder, né? São maneiras, né? São provas que nós podemos atingir muita gente, né? Porque um ato de corrupção da nossa parte, né? Pode não duplicar uma estrada que deveria ter sido duplicada, né? Certa vez no centro espírita recebi uma comunicação de um político e ao desencarnar ele ouvia vozes daqueles que perderam as suas vidas na estrada que não foi duplicada, né? Porque ele desviou dinheiro da obra, né, que ia duplicar a estrada. Então, nós vemos por aí que todas os nossos atos têm consequências. Quanto maior o nosso poder, mais consequências. Então, nós temos que tomar muito cuidado antes de julgar aqueles que detêm o poder, e porque a responsabilidade deles é muito grande, né? Todo ato que eles praticam tem consequências enormes, né? Para muita gente. Então nós temos que dar graças a Deus que as nossas posições atuais não são de grande relevância, grande destaque social, pois aí seria muito mais fácil que nós pudéssemos cair, né? Porque ao andar mais rápido, podemos sofrer a queda. E assim também é com a beleza, né? A beleza também é uma prova muito difícil, porque a personalidade, né, magnética, o corpo mais aformoseado, mais bonito, também traz os seus desafios, né? Num dos livros de André Luiz, quando ele estava no departamento que faz o planejamento das reencarnações, né? Ele, ele presenciou um espírito de uma mulher, né, que estava planejando a sua reencarnação, e quando o benfeitor espiritual perguntou para ela se estava bom, né, o corpo, ela estava satisfeita com o que seria, ela lhe pediu que lhe deixasse um pouco mais feia, porque numa outra encarnação ela já havia lutado, né, para se manter num bom padrão moral pela beleza que ela tinha. E ela não queria mais sofrer, né, com essas possibilidades. Então, ela pediu que ela viesse, né, um pouco menos bonita, um pouco mais feia, por assim dizer, né? Então, todas as nossas possibilidades, enquanto em vida, né, sugerem, né, responsabilidade, né? Nos sugerem que nós empreguemos bem todos os dons que temos, né? Por exemplo, pessoas muito inteligentes, né? É um perigo também, porque a pessoa que possui uma inteligência acima da média, ela vê as coisas antes, ela percebe os acontecimentos antes. E se ela usar isso para o mal, prejudica muitos, né? Comentários? Repete, quanto maior a responsabilidade e o discernimento, né? Maiores as provas a serem cumpridas, né? Desse mundo de expiação. Nós sabemos que há um pré-ordenamento no processo reencarnatório. Assim como o espírito escolhe as provas por qual vai ter que enfrentar, né?
também, a família que o recepciona aqui também passa por provações e resgates, né? E e a recepção desses espíritos, às vezes, que não são muito, são malfazejos, né? Faz parte também das provas da família que o recepciona. Então, o que nós temos que entender são esses fatores, né, que a divina providência nos impõe, né, para a nossa evolução. O que fazer, né? Perseveremos no bem e aceitemos o que a providência divina nos encarregou aqui, os nossos trabalhos, né? Todas as provações que nós temos que passar aí e procurar um entendimento melhor, mais fraterno com nossos irmãos, né? Poucos a gente sabe que se eximiram durante esses milênios, os 2 milênios após a chegada do Cristo, se eximiram do processo reencarnatório por terem tido vidas extraordinárias e os verdadeiros benfeitores da humanidade, né? Esses avatares que tiveram aqui e deixaram grandes exemplos, né? Esses santos da cristandade, espíritos altamente elevados que vieram nos auxiliar e que parece que estão vindo aí em uma boa quantidade, né, para tentar resgatar esse planeta dessa situação aflitiva que ele se encontra. Obrigado, cara. Nada. Durante muito tempo, eu não entendi o porquê de algumas limitações de ordem material que eu tinha na minha vida, né? Eu sempre lutei para ter mais patrimônio, uma posição mais privilegiada, né? E hoje eu dou graças a Deus que eu fui limitado. Muito provavelmente eu teria caído, eu teria tropeçado. E os nossos guias espirituais, né? Deus nos conhece profundamente. Ele sabe exatamente aonde pega para nós, né? Tudo que nós estamos passando. E muito provavelmente nós já caímos várias vezes na mesma questão. Então, quando nós encontramos algum ponto, né, que nos causa de limitação em nossas vidas, que nos causa dor, sofrimento, né, aquele sofrimento por não conseguir, na verdade, isso é uma manifestação do amor divino por nós, para que a gente progrida onde antes a gente caiu, né? Veja todos esses grandes homens, né, que o Rubem comentou, né, que fizeram das suas vidas, né, um apostolado do amor, um apostolado de servir, né? E Jesus disse, né, aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja o maior servidor. É o que a doutrina espírita chama de espíritos completistas, né? Porque todos nós, antes de reencarnarmos, nós prometemos mundos e fundos, né? Prometemos, não, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ser melhor, né? E daí quando a gente vê, né, passam-se os primeiros 20, 30, 40 anos da nossa vida e a gente continua buscando aquilo que a gente queria e que não nos é bom, né? Paulo dizia, né? Tudo te é permitido, mas nem tudo te convém, né? E outra frase que eu também gosto muito é que o mal eu não quero fazer, ainda faço, né? O bem que eu gostaria de fazer, esse eu ainda não faço, né? Então nós passamos assim uma grande parte da nossa vida, né? Duelando com as nossas más tendências, né? Na verdade, assim, até diria que a primeira parte a gente mais cede às nossas más tendências do que duela com elas, né? Só depois
de algum tempo que a gente estabelece, né, esse bom combate, né, que é resistir às más tendências, né, tentar fazer diferente, né, o outro nos atinge, a gente fica calado, né, porque é muito mais fácil você pegar e atingir o outro aonde ele sente, né, de dar aquela alfinetada específica que a gente sabe onde alfinetar, ficar quieto é muito, às vezes, muito difícil, né? Ficar quieto, fazer o bem, né? Essa questão da caridade moral, né? Que Jesus dizia, né? Benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias e perdão das ofensas, né? Quantas vezes a gente falha nessas mais simples questões, né? Complemento, Rubem? Você me fez lembrar de uma frase emblemática que eu li há muito tempo. Eu estava fazendo aí, tentando uma percepção dela, mas eu me recordei assim. Talvez seja isso. A vida não é um espetáculo nem uma festa, é um transe. Então, quando nós assumimos a vida material, né, essa responsabilidade que nós assumimos lá no plano, assumimos com quem, com a família com quem nós iríamos conviver, a sociedade em que iríamos nos inserir, né? O que nós deveríamos ser, né? Quais seriam nossas profissões, coisas dessa natureza. É, isso só o quê? Assuma responsabilidade, né, ao espírito. E se ele fracassar devido a divina providência entende que também nós temos graves limitações e também grandes virtudes, né? Isso tudo pode nos auxiliar aí a conviver em paz com nossos irmãos, né? E termos mais fraternidade, mais entendimento, mais paciência, né? Com aqueles que, em tese, estão mais atrasados no processo evolutivo. Eu creio que seja uma opinião até condizente com, o nosso, com a nossa reunião. Obrigado. Imagina, bem, obrigado você. Vou ler mais um pouco aqui. Duzentos e sessenta. Como pode o espírito que deseja nascer entre gente de má vida? Forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto de roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar, né? E aí, assim, já faço o primeiro comentário, né? Às vezes a gente fala, pô, mas, né, por que que eu tô nesse meio, né? Né? Às vezes o meu cônjuge é difícil, minha filha é difícil, né? Se não fosse assim, como nós seríamos testados, né? Se eu não tivesse, por exemplo, um chefe difícil, né? Às vezes nós somos colocados em lugares difíceis para trabalhar, né? Então, se aquela pessoa não tivesse ali, nós não teríamos como sermos testados, né? Isso eu acho assim fantástico. Letra A. Assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado aos sofrimentos de certas provas, né? Ou seja, já tínhamos num planeta melhor, né? E o espírito precisasse ser provado. E aí, né? Essa é a pergunta de Kardec. Olha só a resposta dos espíritos. E seria isso de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na terra. 261. Nas provações, por que lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas?
tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade? É, é, Kardec está falando, pô, mas ele tem que ser bombardeado com tudo isso para atingir a perfeição? A gente precisa de toda essa quantidade de vicissitudes, de tentações, né? Tudo jogando a gente para dentro do buraco? É isso? Certo que não. Pois bem sabeis, haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas, né? Aqui podemos falar dos bons alunos, né? Então, se você é um bom aluno, você passa mais rápido por aquela série. Agora, se você é um mau aluno, aí aí vem tudo sobre você. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Ou seja, tá na chuva é para se molhar. Se você escolher o mau caminho, aguenta, né? Tem uma frase que uma ex-namorada me dizia que era assim: se não aguenta porque veio, né? Então, escolheu o mau caminho, então aguenta, filho. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida. Então, conforme o seu caráter, pode tornar-se avaro, né, mesquinho, ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas essas tendências. Ou seja, sempre depende de nós. 262. Como pode o espírito que em sua origem é simples e ignorante e carecido, sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixe-a, porém, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, ou só então é que muitas vezes lhe acontece de extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso se pode chamar a queda do homem. Ou seja, a criança, né? A criança, o bebezinho, ele pode fazer alguma escolha? Não pode. Então, os pais escolhem por eles. À medida que a criança cresce, ela vai fazendo as suas escolhas e vai metendo os pés pelas mãos, porque é natural que o erro faça parte do aprendizado. E assim somos nós. Mas alguns erram mais e outros erram menos. Letra A. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha que lhe cabe da existência corporal depende sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Olha que resposta. Deus sabe esperar, não, não apressa a expiação, ou seja, o sofrimento, né? Tem uma outra frase que eu gosto. Deus usa o tempo, não usa a violência. Todavia, pode impor certa existência ao espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Um exemplo muito claro é o dos suicidas, né? Eles geralmente, nas próximas encarnações, reencarnam em corpos com malformações ou com idiotia,
né? Espíritos que se suicidam mais de uma encarnação, eles vão reencarnando em formas cada vez mais complicadas, para que eles passem por aquilo, né? Ao mesmo tempo que é uma punição, é uma forma deles se purificarem, deles progredirem, né? 263. O espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já vos disse, é um castigo. Eu não lembro que livro de André Luiz que no, no local de tratamento há centenas e centenas de leitos, né? Com espíritos que acreditam nas penas eternas, com espíritos que acreditam que precisam esperar, né, o dia do juízo final. Num outro livro também, ou numa palestra, eu não me lembro bem, tinha uma senhora que ela ficava esperando pelo que o pastor chegasse, né? E ela não se conformava. E quando o André Luiz questiona o instrutor, ele diz assim: André, não adianta, ela vai continuar esperando por algum tempo ainda. Só a hora que ela se convencer que ela não precisa mais disso. Então, né, a gente vê que as nossas convicções pessoais a respeito da vida espiritual, da morte, não as alteram. Só nos fazem sofrer mais, né? A depender do que acreditamos, a depender da nossa rebeldia, das nossas dificuldades, né? 264. O que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza das suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então, sempre depende de nós. Muitas vezes, né, nós, quando no plano espiritual, que temos essa consciência maior das nossas faltas, né, do que fizemos, nós pedimos existências miseráveis, com terríveis privações. Aí chegam os nossos mentores e diz assim: mas fulano, você não tem condição de arcar com tudo isso, você vai falir. Então vamos fazer o seguinte: você quer vir pobre, miserável, é, aleijado, cheio, todo ferrado. Mas você vai vir da seguinte forma: olha, você vai ter um probleminha X de saúde, você não vai ser miserável, mas você também não vai ser rico, né? Você vai ter uma vidinha modesta. E veja que mesmo assim, né, nós reclamamos, às vezes rebelamos contra a providência divina. Ah, porque eu? Será que eu tirei pedra na cruz? O que aconteceu, né, Rubem? Rubem, seu microfone está fechado. Perfeito, Fred. Nossos irmãos evangélicos, né, eles são ensinados que após a morte, a alma vai ao encontro do seio do Senhor. E ela somente será julgada após o juízo final. Eles
É uma definição simplista, né? Nos seus cultos, né? Eu creio que seja até bom eu creio que eles evitem polemização, né? Do processo sobre a vida espiritual, sobre o processo reencarnatório. Apesar de nós sabermos que até o século VI a reencarnação estava inserida no Evangelho, em tempos de um bispo chamado Orígenes, né? Porém, no concílio de Constantinopla, né, por influência de uma imperatriz cortesã, né, que disseram a ela que ela estava vivendo no Fausto, mas ela voltaria numa extrema pobreza, ela exigiu, né, de Justiniano, o marido dela, que alterasse o texto do Evangelho para ressurreição. E nós sabemos que a ressurreição existe. Nós perecemos aqui, o nosso corpo material perece, nós falecemos, nós ressurgimos no plano espiritual. A ressurreição se dá no espírito, né? E o processo reencarnatório já é a vinda do espírito para a matéria novamente, né? Então, são questões que vão causar muitas polêmicas aí por décadas, né? Até que a própria ciência nos ajude, né? O próprio Chico Xavier disse que a ciência iria descobrir métodos dos encarnados se linkarem, né, com os seus predecessores, né, os seus familiares do plano espiritual. Haveria um link de conversação. Ele é muito, muito importante, né, e muito ilustrativo para todos nós, né? Obrigado, Pedro. Imagina, com relação a essa cortesã que pediu que alterasse o texto lá, eu fico imaginando assim, né, o atraso que ela provocou, né, e ainda provoca na cabeça de muitos, e o quanto isso deva tê-la prejudicado, né? Então, realmente, sem julgar a pessoa, mas pensando na ação e nas consequências daquilo que nós conversamos no começo, né? Que às vezes, né, uma ação de alguém que tem poder, né? Ou o poder em si, ou o poder sobre o outro, causa uma repercussão que, né, dura séculos, milênios, né? E com relação a essa questão da comunicação, dizem que vão ser os fabricantes de televisão que eles vão refinar tanto, né, a questão da televisão que, né, entre aspas, né, por acaso, né, que a gente sabe que não é por acaso, eles vão descobrir uma forma disso acontecer. A gente sabe que, né, vai ser para que a gente possa, né, nos aproximar ainda mais da vida espiritual, né? Porque daí, quando você puder, né, ligar a sua televisão, tá lá o seu ente querido e poder se comunicar com ele, aí quem vai dizer que você não pode se comunicar com os mortos, né? Que isso é proibido, que isso tudo vai cair por terra, né? E a gente sabe que o destino das religiões não é elas, né, elas serem abandonadas e todos se converterem ao espiritismo. Não é isso. O destino das religiões é que elas adotem, né, conceitos do espiritismo, como a reencarnação, a pluralidade das existências, né, porque com o progresso, né, do globo, das pessoas, não, as religiões que assim não fizerem, elas vão perder muitos fiéis, né? Então, elas vão ter que, de alguma maneira, fazer concessões, né? Fred, para alguns vai ser muito assustador, né? A surpresa vai ser muito grande. Sem dúvida. Nós já temos, né, já há muito tempo, aquela máquina fotográfica de efeito Kirlian,
e fotografa a aura do indivíduo. Foi um passo já da ciência, né? Por inspiração dos espíritos. Obrigado. Imagina. Vou ler aqui uma última pergunta. 265. Havendo espíritos que por provação escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme os seus gostos ou para poderem entregar-se materialmente a seus pendores materiais? Há sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde compreendem que a satisfação das suas paixões brutais lhe acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. E Deus os deixará nessa persuasão até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam por impulso próprio lhe seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. Pessoal, há mais algum comentário antes de passarmos para as vibrações? Não, não. Bom, chegamos então ao momento de nos conectarmos ainda mais com Jesus, com a espiritualidade maior que está aqui conosco, que está em nossas casas já há algum tempo, né, que preparou todo o ambiente para o nosso conforto espiritual e moral, bem como de todos os irmãos que, por caridade, são também trazidos para ouvirem essas palavras tão importantes para eles quanto para nós. E sendo assim, agradecemos essa oportunidade, né, de estarmos com Jesus, porque ele prometeu que ali ele estaria, aonde estivesse ali reunidos em seu nome, e aqui ele está, na casa de cada um de nós. Então, para agradecermos, pelo menos um pouco, tudo que recebemos, que é bastante, que possamos contribuir agora, com o pouquíssimo que temos, para aqueles que sofrem muito mais do que nós. Façamos vibrações por todos os nossos irmãos desencarnados, dentre eles aqueles que estão em sofrimento, e ainda aqueles que decidiram sair da porta da vida física pelo suicídio, como os nossos irmãos Elias, Verena, Juliana, Alain, Bruno e tantos outros. Que todos eles sejam amparados. Vibremos ainda pelos nossos irmãos encarnados que estejam em sofrimento, pelos nossos amigos, por todos aqueles que não conhecemos, que estão sofrendo com a ideação suicida que se instala pela porta dos fundos da mente incauta desses irmãos, que vai parecendo como se fosse a única saída para os problemas que se acumulam, que se avolumam, que esses irmãos possam ter todo o auxílio necessário para serem dissuadidos do suicídio. E que agora, cada um de nós, pela intuição que se apresenta, possa pensar naqueles irmãos que mais precisam. Vou fechar o microfone durante alguns segundos para que possamos pensar nesses irmãos. Que cada um pense nas pessoas que vêm à sua cabeça.
que todos os irmãos que pensamos neste momento possam ser auxiliados. Com certeza já estão sendo auxiliados. Que todos eles possam se ligar pela prece ao alto. Pois, como eu sempre gosto de dizer, o auxílio, a ajuda, está apenas a uma prece de distância. Que cada um de nós também peça a manifestação das coisas justas, das situações justas de que necessita neste momento para o seu progresso. Peçamos também a Jesus que ampare todos os nossos governantes, os nossos líderes mundiais, todas essas pessoas que detêm o poder na Terra, que todos esses irmãos e irmãs possam restabelecer a paz no planeta, mantê-la, intuídos pelo alto, ainda possam ajudar os que mais precisam. Peçamos também pela nossa pátria amada, pelo Brasil, que todo o nosso país seja envolvido em luzes, que possamos deixar as nossas dissensões de ideias, de política, para que possamos ter uma convivência fraterna, respeitando cada um de nós, a opinião do outro, por mais difícil que ela possa nos parecer, pois somos todos irmãos. Vibremos ainda pelos centros espíritas, templos, igrejas, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. Que todos esses lugares que servem de abrigo, de refrigério para tantas almas sofridas, encarnadas e desencarnadas, sejam amparados. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça, que nos dê ombros fortes, para que possamos carregar os nossos fardos, cumprir os nossos deveres com coragem, adquirir a bravura da alma que o Evangelho tanto nos fala, para sermos um dia homens e mulheres de bem, que possamos dominar as nossas más tendências, cumprir a nossa pequena parte no esquema das coisas, cumprir a nossa pequena parte para a construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com o nosso esforço de reforma íntima. Que assim seja, graças a Deus. Preces. Bokubiji so gengen shikai takama harani kamotamahi moe demasu kamurogi kamuromi no michikara mochite bansei to hito no miyoya kamu amatsu suno mahikari o mikami Harahido no kamutachi moro moro no sakagoto tamahi no chuchumi kigari oba mahikari mote harahi kiyome misogi tamaite kami no kono chikara yomigaerase tamae to mosu koto no yoshio kashikomi momaosu miyoya motosu mahikari o mikami Mamori tamae sakihai tamae miyoya motosu mahikari o mikami Mamori tamae sakihai tamae kannagara tamahi chihaimase kannagara tamahi chihaimase. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos
que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja, amém. Uma boa noite a todos. Boa noite, tudo de bom. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos.